Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com você um texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 7, que nos diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de Deus. Faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Perceba que esse texto ele foi escrito para os pagãos convertidos e Pedro exorta esses pagãos convertidos a perseverarem na fé e crescerem por meio de toda a boa obra em meio aos sofrimentos. No capítulo 1, o que nós percebemos é que Pedro fortalece a fé deles por meio das promessas divinas e em função da salvação futura que aconteceria. Já no capítulo 2, ele ensina a reconhecer Cristo como cabeça e como pedra angular, como fundamento de toda a fé, de toda a obra e de tudo aquilo que se faz na vida. No capítulo 3, Pedro ensina a humildade, a paciência, a relação entre o homem e a mulher, ensina sobre a amabilidade nas relações, assim como Cristo é conosco. E no capítulo 4, que tem o texto que nós lemos, ensina sobre o domínio da carne, sobre a oração, sobre a moderação, sobre sofrer, sobre consolar, tudo tendo Cristo como referência. Agora eu te convido a analisar cada um desses versos que nós lemos. E o 7 inicia-se dizendo: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. O fim está próximo. Nós vemos, dia após dia, cada uma das profecias se cumprindo. Nós sabemos que o Evangelho de Mateus, por exemplo, fala de epidemias. Os textos bíblicos, chamados de textos apocalípticos, são fartos de acontecimentos que nós vemos todos os dias nos noticiários. Isso nada mais é do que uma evidência de que o fim está próximo, de que o rei está voltando, de que Jesus está às portas. E o texto diz para nós sermos criteriosos e sóbrios. Ter critério é ter referências nas quais você se pauta para tomar decisões importantes. Sobriedade. Nesse texto, o sóbrio, ele é o contrário do ébrio, é o contrário do bêbado, do alcoolizado, daquele que não tem o domínio das suas capacidades de decisão. Então, nesse momento em que nós percebemos que o fim se aproxima, nós devemos ter critério e sobriedade para que a gente possa orar de maneira
condizente com a palavra de Deus. Já o verso 8 diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Em Cristo, nós amamos uns aos outros livremente e nós nos perdoamos livremente. Parte essencial do amor é o perdão. O amor, ele cobre uma multidão dos pecados quando o perdão é aplicado. Nós somos desafiados, então, nesse tempo em que o fim se aproxima, a olharmos para as pessoas que nós amamos e verdadeiramente perdoarmos cada uma delas. Sabe por quê? Se você não perdoa, quem te feriu, quem te magoou, quem te agrediu, nem sabe que você está sofrendo por isso. Talvez nem se passe pela cabeça dele ou dela o mal que te fez e a intensidade que isso te prejudicou. Mas hoje isso só prejudica você. Talvez você pense no seu coração, mas como eu posso perdoar uma pessoa que fez o que determinada pessoa fez com você? Eu quero te dizer, você perdoa com o perdão de Deus, não com o seu. É graça de Deus. Você se dispõe no seu coração a perdoar e Deus vem e gera isso em você. E quer saber? Isso vai ser libertador para a sua vida. Vai ser libertador dentro de você. O próximo verso diz assim: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Em tempos de pandemia tá difícil ser hospitaleiro, né? Mas pós-pandemia, muitas pessoas talvez precisem da sua hospitalidade. E o seu coração deve estar receptivo a colocar em prática essa palavra. E veja que você deve ser hospitaleiro, hospitaleira, sem reclamar, sem murmurar, dando graça a Deus porque você pode receber e não precisa ser recebido por alguém. Quando você compreende isso, você compreende também que a hospitalidade é uma dádiva. Porque você pode oferecer, não precisa que alguém te ofereça. O verso 10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui, Pedro nos chama a atenção para o serviço. Que tipo de serviço? De acordo com as suas capacidades, competências, dons e ministérios. Deus colocou capacidades em você, Deus colocou habilidades em você, Deus colocou dons sobre a sua vida e é com isso que você vai servir. É isso que você vai colocar à disposição daquele e daquela que precisa. Quando Pedro utiliza a palavra dispenseiros, quem era o dispenseiro? Era aquele que tinha a chave da despensa. E na despensa, você encontra suprimento para aquilo que você precisa. Só que aqui, veja bem, Pedro fala para que os seus leitores sejam bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, da maneira como Deus externa, manifesta a sua graça nas mais variadas direções, das mais variadas maneiras, atendendo pessoas que precisam com os mais variados dons que os seus filhos e filhas possuem. Porque você é convidada a sair da posição de vítima de uma vida injusta, de uma vida negligente, de uma vida amargurada, temerosa, de uma vida em que você se sente fragilizado, fragilizada, e é convidado, então, a ser filho e filha. E que como filho e filha, tem a chave da despensa.
e vai abrir essa despensa do teu coração e servir aquele e aquela que precisa com as habilidades que o Pai te deu. O texto prossegue. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Em tempos em que as pessoas falam muito, consomem muita informação e envenenam a própria alma com fake news ou com informações que vão minando as suas esperanças, o texto bíblico nos convida a falarmos apenas aquilo que tem a ver com os oráculos de Deus, com a palavra de Deus. Dizer isso implica dizer também que você não deve falar, não deve alimentar no seu coração, na sua mente, para que se transforme em palavras e talvez em ações, pensamentos que não correspondam à palavra de Deus. O exercício aqui é voltar os olhos da palavra e ver se tem ressonância com aquilo que você está vivendo e só falar disso. Falar daquilo que a palavra diz, que tem a ver com a maneira cristã de ver o mundo e de viver a vida. E o texto vai falar novamente sobre servir. Ele diz: se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Porque quem fortalece a gente em meio ao sofrimento, quem fortalece o seu coração e a sua vida e te ajuda a não desistir em meio a uma pandemia, em meio a uma visão de futuro incerta, no sentido econômico, talvez no sentido profissional. Quem te fortalece, quem te supre? O próprio Deus. É Ele quem é a sua força na sua fraqueza. É Ele quem é a sua luz na sua escuridão, na escuridão. É Ele que é o descanso para a sua alma quando você percebe que a sua alma está cansada. É Ele que te levanta quando você está abatido. Porque tudo acontece na força de Deus. E em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Porque tudo que nós fazemos deve ter um motivo único. Nós fazemos para a glória de Deus. Porque nós vivemos para a glória de Deus. Você tem um objetivo de vida. Sabia disso? Você pode aceitar isso? O seu objetivo é viver para a glória de Deus. E por que você faz isso? Porque um dia você estava imersa num charco de pecado. E Deus envia o Filho dele para te estender a mão e te falar: levanta dessa tua miséria, porque hoje eu vou te limpar. Eu vou cancelar todos os seus pecados e você vai viver uma vida nova. E você vai ter o seu espírito vivificado. E você vai poder olhar para o mundo de uma maneira diferente. E quem tem isso como verdade no coração, vive para a glória desse Deus. Ama esse Deus com todas as forças. E Deus te criou para isso. Para amá-lo e para servi-lo. E para servir os outros a partir dele. Tudo isso acontece por meio de Jesus. Única e tão somente por meio de Jesus. E o texto se encerra dizendo que a Cristo pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Perceba, a Cristo pertence a glória, porque Ele é rei sobre toda a história. E o domínio. Sabia que Jesus domina sobre os sentimentos do teu coração? Que Jesus domina, tem o domínio absoluto do teu futuro. Sabia que Jesus domina, tem o controle das suas finanças? Às vezes você perde o controle, ele não perde.
Sabia que Jesus tem o domínio dos seus relacionamentos? Reconheça isso na sua vida. Reconheça o que Jesus fez e quem Ele é. E viva uma vida para a glória desse Cristo maravilhoso. Que, como diz o texto bíblico, que nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo é por Cristo e para Cristo. Viva para Ele. Isso vai ser vida, num sentido tão pleno que você nunca experimentou. Que Deus te abençoe.